Veja, meus amigos, o último relatório da ONU de 2021 diz para a gente, nos avisa, na verdade, que 22,5% da população da América Latina e do Caribe não tiveram acesso à alimentação adequada no ano anterior, 2020. E que neste mesmo ano, 8 milhões de pessoas no mundo morreram de fome. São dados que nós precisamos ter sempre conosco para que a gente possa, durante a nossa trajetória de vida, na nossa caminhada e no nosso processo evolutivo aqui na Terra, pensarmos. Nós vivemos num planeta, no espaço, com 510 milhões de quilômetros quadrados. Dentro deste espaço, 148 quilômetros quadrados, ou seja, 1/5 é ocupado por terra, aonde vivem 7,5 bilhões de pessoas. Então nós temos um espaço grande, onde 1/5 dele é utilizado, e nesse 1/5 de terra vivem 7,5 bilhões de pessoas, além de uma gama enorme de espécies de animais e plantas. E os Espíritos nos dizem que entre nós, vivendo aqui na Terra, entre todos os seres vivos, vivemos num sistema. Ou seja, cada parte cumprindo o seu papel para que o processo seja feito. É um sistema. Não tem quem é melhor, não tem quem é pior. E nesse sistema nós vivemos em rede, uns conectados aos outros, sem perder a conexão. Onde a parte, cada um de nós, está no todo, o todo no seu movimento promovendo a totalidade, e a totalidade permeando todas as partes. Ou seja, é uma rede sistemática que promove a vida humana aqui na Terra, a vida na Terra, a vida de todos os seres, sem perder essa conexão. Desde as primeiras comunicações mais complexas, vamos dizer assim, dos espíritos, que depois foi codificada o Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos trazendo sobre a lei de preservação, em que todos nós devemos colaborar para as providências divinas. Todos nós, todos os seres. E essa terra, nem distante demais, nem perto demais do Sol, fica no lugar exato e adequado para que nós possamos ter fertilidade para a vida. Todos os seres férteis para produzir e reproduzir. É um sistema absolutamente inteligente. Conecta a todos, está no lugar exato. Produzindo o quê? Produzindo um ecossistema único, com todos os elementos que são possíveis para criar vida. Nós temos uma hidrosfera abundante, temos água para todo lado que olharmos, nós temos uma biosfera enorme, várias espécies, vários seres vivos, tanto marinhos, aquáticos como terrestres. Nós temos uma atmosfera ideal para que nós possamos viver aqui na Terra. E nós temos a noosfera, que nós precisamos conhecer um pouco mais. E nós vamos falar dela aqui. E olha, gente, a Terra é tão poderosa que ela tem uma camada de proteção, segundo a revista Gates, de 1974. 74 já sabia disso. É um campo magnético que nos protege das partículas, das grandes partículas que vêm do Sol e que vêm de outros lugares.
toda uma proteção sistêmica e inteligente da vida, em que nós tivemos o privilégio de estarmos inseridos, reencarnados. Imagine quantos espíritos gostariam de estar encarnados. E nós estamos aqui vivendo esse espaço. Mas esse espaço é finito. Ele é limitado. Então, pense numa rede. Se eu sofrer pressão aqui embaixo vai ter que ceder um pouco. Se eu esticar muito de um lado, algum lugar vai ter que ceder. Então, se eu tiver uma pessoa passando fome, ela vai fazer de tudo para não sair da rede. É a lei de sobrevida. É a sobrevivência. Ela vai fazer qualquer sacrifício que for para que ela possa continuar vivendo. Está lá no item 702 do Livro dos Espíritos. Então, onde há escassez, provavelmente há abundância em algum lugar, há excesso em outros lugares. Veja essa rede, olha. As plantas reciclam a atmosfera, trocando os gases, trocando o oxigênio ruim pelo oxigênio bom, para que nós possamos sobreviver. Os animais reciclam as plantas. O sol produz fotossíntese para essas plantas continuarem. Os pássaros semeiam para que possam se renovar a vida. Tudo muito inteligente, uma simbiose perfeita, absoluta. E foi perguntado para os espíritos se os espíritos, ou os seres humanos, os seres encarnados, os seres de uma forma geral, quando eles agem na natureza, eles agem sabendo o que estão fazendo, consciente por seu livre-arbítrio, ou eles agem por impulso, ou eles agem por irrefletidos impulsos, como é a pergunta. E os espíritos nos respondem assim: uns sim, outros não. Vamos estabelecer uma comparação aqui. Considera essa grandiosa, essa miríade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar, das ilhas e arquipélagos. Julga que não há aí um fim providencial? E que essas transformações da superfície do globo não sejam necessárias para a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumento de Deus. Mais tarde, aí já falando desses seres que agem animosamente ou irrefletidamente, ele diz assim: mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender no seu contexto, no seu todo. Desde o átomo até o arcanjo. Todos nós exercendo as nossas funções quando estamos na Terra, para a continuidade desta casa, desta morada do Pai, que nos permite evoluir, que nos permite alcançarmos o Criador. Então, ainda que sem nenhuma consciência ou autoconsciência de si, os animais ou esses indivíduos, seres, por serem proto-espíritos, eles vão nos ajudar a alcançar, porque são inteligentes,
Por que eles são inteligentes? Porque eles são sencientes. Sencientes, do latim sentias, que sente, que tem sensibilidade, o que implica uma habilidade para se avaliar. Eu gosto desse sujeito ou não? Eu posso ficar perto desse sujeito ou não? Eu posso ficar aqui ou eu tenho que fugir? A partir disso, nós podemos dizer o quê? São inteligentes, são seres capazes de avaliar ações, avaliar riscos, com pequenos graus de consciência. Mas esses seres, os animais, eles não são espíritos, porque não têm a autoconsciência, não fazem raciocínios críticos, não conseguem por si fazer livres escolhas, exercer livre-arbítrio. São o que nós chamamos de protoespírito. Eu quero falar para os senhores que protoespírito é uma palavra, um termo que foi trazido por um dos espíritos que nos coordena, o irmão Antônio Grimm, que é um filólogo, mas que já tem boa aceitação entre os linguistas. Inclusive a revista O Consolador fez a análise desse termo, na revista número 13, no ano 11, que é muito interessante. E o que é o protoespírito? No processo evolutivo, é um estágio em que o ser vivo, apesar de inteligente, ou seja, capaz de aprender, ainda não alcançou a autoconsciência e a capacidade de fazer livremente as suas escolhas. Mas estão convivendo conosco. Eles são capazes de aprender. Eles não são capazes de, por si, decidir o que vai fazer. Ah, está na hora de eu almoçar. Está na hora de eu fazer isso ou aquilo. Está na hora de eu conversar com fulano. Está na hora de eu correr atrás de ciclano. Não. Se ensiná-lo, ele faz. Mas eles estão no processo evolutivo. Ainda não tem autoconsciência. E eu estou dizendo de todos os animais. Eu estou dizendo dos nossos queridinhos domésticos. Alguns seres, como as abelhas, por exemplo, ela sozinha não se faz protoespirítico ainda, não é ser protoespirítico. Ela precisa da sua colmeia para conseguir definir a existência. Ela sozinha ela se perde e acaba morrendo. Mas a grande maioria dos animais são protoespírito que estão vivenciando. A dor, por exemplo, para eles é um ensinamento de que, opa, eu não posso agir assim, ou eu não posso ficar perto de fulano, porque ele me provoca esse sentimento ruim. Mas, ao mesmo tempo, também, os prazeres que eles sentem, as felicidades, vamos dizer assim, não sei se a gente pode denominar essa palavra para os animais, essa sensação de prazer que eles têm, também os leva a querer estar próximo, a querer repetir. Mas nós já passamos pelo processo de entendimento de que os animais não sentiam, não tinham sentimento, que era um objeto. Mas a pergunta que se faz é, será que nós deixamos esse pensamento mecanicista de lado? Dentro do nosso processo evolutivo? Ou será que eu estou agindo com todas as reminiscências de aprendizados de outrora? Por que é que nós não deixamos os seres animais serem o protoespírito que eles são? Por que nós tentamos trazê-lo no sentido de homem, de ser humano? Acaba que eles se tornam objetos. Objeto do meu prazer, objeto da minha extravagância, objeto de que deve agir como eu acho que deve ser, objeto dos meus excessos. Pense, por que os animais não podem ser animais?
ser quem eles são. Se o cachorro ladra demais, não me serve para a companhia, late demais. Se o gato não obedece, não serve. Se a vaca rasga a teta, não serve. Se quebra a pata, sacrifica. Então, o que são esses seres que convivem conosco neste momento no plano terreno? Veja bem, ao reencarnar, nós, espíritos, nós vamos criando condições para que nós possamos viver na Terra. Dentro do plano reencarnatório, nós já conseguimos ter uma ideia de como é o ambiente em que nós vamos viver. E aí nós vamos criando interações com esses meios que nós vamos viver. E nós vamos criando condições de fazer interações com esse meio depois de encarnados. Nós criamos, por exemplo, um corpo com sensibilidade, tato, degustação, cheiro, paladar, para que nós possamos ir tateando e sentindo e sensibilizando com as coisas desse mundo, para que nós possamos interagir e saber o que pode e o que não pode, dentro do nosso juízo de valor. Mas todos os elementos que compõem esse corpo são os mesmos que compõem todos os seres vivos. A única diferenciação é em números de elementos. Um tem mais carbono, outro tem menos, outro tem mais hidrogênio, outro tem menos. Mas os elementos são os mesmos, sem tirar nem pôr. Irmão Grimm diz para a gente que uma árvore é capaz de falar com todos, e todos falam com essas árvores, dentro de nível de compreensabilidade e de prontidão de espécie. As árvores se comunicam umas com as outras, elas levam seivas umas para as outras, para as mais velhas que não conseguem fazer sua própria alimentação. E ele diz para a gente, toda a vida na Terra, por complexidade, estão ligadas a todas as outras. E por isso tem-se a interação. As árvores e os animais não entendem toda a relação crítica racional do homem, mas há interação. Veja, por exemplo, os animais domésticos. Eles respondem a comandos. Eles não compreendem, não respondem a toda a sistemática do nosso raciocínio, mas faz interações. E essas interações, para que elas servem? Por que eu observo? Por que ultimamente aconteceu essa catástrofe na Turquia e os animais já tinham corrido, já tinham ido embora. E os cientistas estão atrás disso. Será que esses animais não têm nada para nos ensinar? Será que eles estão aqui à toa também, a passeio? Veja, gente. Desculpa. Encarnados, nós vamos devagar nos adaptando e tendo uma visão de mundo. Chegando aqui na Terra, nós vamos nos mundanizando. Eu, quando criança, fui tateando, sabendo o que era fogo, o que era choque, o que as coisas que me davam prazer, que não me davam prazer. Então nós passamos a fazer uma relação com as coisas da Terra. E entre essas coisas da Terra está a dor, os sentidos, os elementos que compõem a Terra, o céu, a água e principalmente os seres vivos. É com eles que eu faço aprendizado. É com eles também que eu faço aprendizado. E sem eles, aqui na Terra, eu não tenho os elementos e as instruções necessárias que eu preciso para fazer o meu processo evolutivo. O homem, o ser humano, que é natural, que pertence à natureza, faz parte da natureza como todos os outros seres vivos, passou a ser um ser pensante, a se
conhecer, a ter a consciência de que eu sou consciente, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu faço juízo de valor, agora não quero, agora quero, isso está errado, isso está certo, é por esse caminho que eu devo ir, não é por esse. Todo o aprendizado necessário para o meu processo evolutivo nós temos feito. Mas nós chegamos num ponto em que nós estamos nos divorciando de nós mesmos. Seres naturais, que pertencemos à natureza. Nós estamos nos divorciando de nós, dos seres que são inteligentes, dos seres que nos ensinam. E estamos acabando interferindo excessivamente no ecossistema. Imagine um ser, um espírito que está preparando-se para reencarnar. Dentro de um processo, vai levar aí 2, 3, 4, 5 anos, não sei, estou chutando, só para a gente fazer uma comparação. E aí há um desmatamento de 8.000 quilômetros quadrados. Quando ele chega aqui, ele vai achar aquilo com o qual ele se conectou, com aquilo com o qual ele se preparou para fazer interações? Não, ele vai chegar e vai tomar um choque. O que pode acontecer com esse espírito? Será que ele vai ter a capacidade de continuar o seu processo de aprendizado dentro desse novo sistema em que ele se inseriu e para o qual ele não se preparou? Segundo a ONU, o desmatamento na Terra ele vem caindo gradativamente, mas ainda é muito grande. A revista Global Forest Watch diz que o Brasil está entre os maiores no ranking de desmatamento. E os espíritos, no livro dos espíritos, sobre a lei de conservação e destruição, nos oferece alguns pensamentos que nós devemos fazer. Veja no 705, no item 705, na pergunta 705. Por que a terra não produz suficiente para fornecer o necessário ao homem? Essa foi feita a pergunta. E os espíritos responderam: a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse concentrar-se. Se ele não supre todas as suas necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser destinado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer fantasias, o homem deve se admirar de nada encontrar no dia seguinte? Terá razão de lastimar-se por achar-se desprevenido quando vier o tempo de escassez? Em verdade, eu lhes digo que não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe regrar a sua vida. Mais adiante, em resposta à pergunta 735, que pensar das destruições que ultrapassam os limites da necessidade e da segurança? E os Espíritos nos diz-nos que é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhes foi concedida, pois, neste caso, ele cede a maus instintos. A criação em massa de animais, gente, tem causado uma grande pressão sobre o ecossistema. E olha esses dados. Relatório denominado Mudanças Climáticas da Terra, produzido pelas Nações Unidas em 2019, nos diz que a produção de carne, incluindo aí boi, porco, frango, peixe cultivado, ovos e laticínios, usa 83% das terras cultiváveis.
do planeta para pastagem e produção de ração, e é responsável pela maioria das emissões de gases de efeito estufa proveniente da produção de alimentos. Embora forneça apenas 18% das calorias consumidas globalmente. Consome 83% do solo fértil para nos dar 18% de nutrição. Além das emissões, desmatamentos, perda de espécie, poluição, degradação de solo, são alguns dos efeitos ambientais colaterais da atividade pecuária. No Brasil, segundo o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, junto com uma agência alemã, mostra que as operações de abate de animal e processamento desses animais custa ao país danos ambientais na ordem de 371% a mais do que produz de receita. E não estou falando aqui de abate, de destruição, para saciar a fome. Não estou falando aqui para nutrição de corpo com as vitaminas, os minerais e os sais minerais e a proteína necessária. Eu estou falando de excessos. Excessos que nós, seres humanos, provocamos. De desproporcionalidade, de prazeres efêmeros que não são nada prazerosos. Nós temos que pensar sobre isso. O irmão Grimm diz que nós não vamos conseguir destruir a Terra. Não existe essa possibilidade. Mas a que custo nós vamos voltar aqui? Com esse número imenso, nós temos que pensar um pouco mais sobre esses nossos irmãos sencientes. A gente gosta de ter um cachorrinho em casa para nos fazer companhia. Mas e aquele ser? Quem é ele? Esse ser, esse animal, ele só utiliza da terra o necessário para ele sobreviver. Os musgos que proliferam as plantas, as árvores, só o necessário para sobreviver. Utiliza do sol o necessário para fazer fotossíntese. Lançam suas raízes na terra e tiram dali os sais minerais necessários para produzir seiva para levar para as folhas. Só o necessário. Dentro de uma inteligência, pertence a uma inteligência, a uma simbiose. Onde o todo, onde a parte está no todo, o todo na totalidade. Produzindo a totalidade, produzindo a vida. E essa vida produzindo quem somos. As partes. Será que esses seres estão conosco apenas de passagem? Porque a doutrina dos espíritos, eu sei que deve ter muita gente decepcionada, né? Mas a doutrina dos espíritos, nós pensamos e estudamos os espíritos, os seres humanos. O processo evolutivo que nós sabemos e conhecemos são dos espíritos, dos seres humanos. Quem nos dera saber um pouco mais desses processos evolutivos dos animais que fazem e que estão cada vez mais conscientes. Mas será que eles fariam o que nós fazemos? Será que eles agiriam uns com os outros como nós agimos? Mas, Marco, eu faço a minha parte. É difícil porque nós não temos acesso, os grandes empresariados, os grandes abates são feitos muito distante de nós. Mas irmão Grimm diz para a gente aquilo que eu disse lá no começo. Nós temos água, nós temos a hidrosfera, nós temos vidas para pensar, nós temos os gases, a atmosfera para pensar, mas nós temos a noosfera, que são compostos por pequenos cosmions de pensamento. Nós reunimos pensamentos e fortalecemos a ideia e damos vida àquele pensamento. Tudo que é materializado um dia foi pensado. Tudo.
Tudo que está materializado hoje, um dia foi pensado. Um pensa, o outro pensa, a soma vai produzir materialização. Forma pensamento. Às vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada, mas juntos, pensando no bem, pensando no amor, pensando no próximo, nós podemos muito. O irmão Grimm diz para a gente, é fundamental pensar em vida em comum. Os grandes grupos, em níveis existenciais, vivenciais, desenvolvem cosmions de mentalidades que vão gradativamente integrando os indivíduos nos sistemas de ideias do grupo, da intuição, criando harmonia, permitindo uma funcionalidade melhor. Que bom seria que a Terra fosse uma grande comunidade que se pensasse em vidas em comuns, em afeto, em igualdade de oportunidade, no bem e na fraternidade. Portanto, na ritmia social, política, econômica, cultural. Então, nós podemos sim, podemos pensar como é que poderia ser melhor, sem querer ser excessivo, sem querer ser egoísta, querer só para o meu prazer, para o meu bem-estar. Pensar nessa coletividade, nessa rede, onde esticar demais de um lado vai ter que haver tensão de outro. Quem sabe se nós pudéssemos fazer um pouco mais de harmonia. Esse é o convite que eu faço aos senhores, para que nós possamos pensar. Sempre pensar. Cada um de nós, dentro do possível, olhar para esses seres sencientes que sentem como seres que estão no processo evolutivo como nós. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos fazer o passe. Peço a todos que façam silêncio, façam prece para nos ajudar a compor os melhores instrumentos e os melhores alimentos desse passe.